Olá, estamos chegando com mais um Conversa com o Orley, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala de empreendedorismo de empresas, gente que faz sucesso trabalhando. Nós temos um tema hoje muito interessante, que é exatamente sobre isso que a gente faz toda semana aqui, que é podcast. Como é que surgiu o podcast? O podcast como ferramenta de negócios. Para isso, nós convidamos o dono da casa, o Igor Floriano, diretor proprietário da Lumio Produtora, onde nós gravamos esse podcast e tantos outros. E o Igor vai conversar com a gente para explicar como é que funciona essa coisa. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Muito obrigado pela presença, Igor, e por ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande tê-lo aqui dentro. É verdade. O prazer é todo meu, sempre do lado de fora, né? Sempre e de dessa lá. vez aqui dentro. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui, de fato, você sabe do meu apreço que eu tenho pela sua pessoa, não só profissionalmente, como pessoalmente, que a gente tem o prazer de estar próximo de você aqui quase que diariamente, né? Tá feito o final de semana. Ah, com certeza. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito bom, a gente vai esclarecer muita dúvida e levar muita informação boa aí pro pessoal. Bom, só para contextualizar, desculpa, para vocês, olha aí. Os podcasts são mídias digitais semelhantes aos programas de rádio que transmitem informações por meio de áudios. Os ouvintes podem escutá-los ao vivo ou após a transmissão por estarem gravados em redes para eles. Atualmente, nós temos também isso que nós fazemos aqui, que são os videocasts, que consistem em podcasts com vídeos. Neste caso, além do som, obviamente, os ouvintes podem visualizar a imagem dos apresentadores e os entrevistadores, como nós estamos aqui. O Igor, o podcast está completando 20 anos no Brasil. Que coisa, hein? 20 anos, Parece que Orley. foi ontem. Exatamente, inclusive segunda-feira, né, que agora completou 20 anos de podcast no Brasil, inicialmente começado de fato pelas plataformas de áudio, né, focado em áudio, e a parte em vídeo, de fato, ela popularizou de 2020 para cá. Então a gente está falando de um mercado de 4 anos. É, como se diz, é um bebê ainda que está crescendo. Então, apesar de hoje a gente já ter muito hábito de consumir, escutar e ver podcasts, dentro do cenário brasileiro, o videocast, que é esse formato que a gente está rodando aqui, apenas 4 anos que está presente dentro aqui do Brasil. Então, assim, é algo que está em uma crescente, né? E, como você bem disse, além de toda a parte de informação, ela traz uma certa proximidade, né, com os apresentadores, com os convidados, e é um bate-papo onde a gente consegue explorar muitas áreas e é um bate-papo informal, né, educativo, com uma série de... É bate-papo mesmo, é o que eu sempre exatamente. falo aqui para os convidados nossos. É um bate-papo, né? Só falta uma cerveja, um prato de torresmo na mesa para virar mesmo uma conversa. Produção, já anota aí essa dica. Mas o interessante é que o podcast mesmo, eu me lembro, coisa de 15 anos atrás, na televisão, um amigo meu, Paulo Eduardo, que era diretor de jornalismo lá da Integração, TV Integração, afiliada à Globo aqui na região, ele falou, Orley, você podia fazer um podcast para nós. Eu falei, que diabo de coisa que Isso é isso? quando? Gente? Foi antes da pandemia. Isso deve ter uns 5 anos. Eu estava fazendo um trabalho para a Integração sobre o aniversário da emissora e tal. Acho que aniversário de 50 ou 40 anos da TV, não sei. Aí eu falei, que diabo que é isso de podcast? Eu sempre ouvia falar, mas eu achava que era uma coisa assim meio estranha, né? Sabia que era uma mídia interessante, tudo tal. Aí eu fui ver, eu falei, gente, isso aqui é um rádio gourmetizado. Isso aqui gourmetizaram Bastante. o rádio. e tá essa coisa aqui.
Mas aí foi evoluindo, né? Aham. E hoje se transformou nisso que a gente adora, que é uma baita de uma mídia, né? Olha, pra você ver, tem uma matéria, até pelo próprio Spotify, né? Que é uma das Uhum. maiores plataformas de áudio Isso. hoje, que a gente tem e que, inclusive, eles estão agora transmitindo também com vídeos, né? Mas o Spotify, segundo o Spotify, o Brasil, isso no censo ainda de 2023, o Brasil é o país que mais consome podcast hoje no mundo. Ele, Olha. até 2020, ele era o terceiro, né? E quarto ali brigando com o México. Hoje o Brasil é o primeiro país, é o país que mais consome podcast no mundo inteiro. Então, pra você ver o tanto que isso está, como se diz, crescendo e o tanto que isso está emplacando, né, no mercado. É algo que realmente está mudando muito, É. muito mesmo. O podcast ele tem uma vantagem grande sobre a televisão, Hum. que você pode ouvir onde qualquer espaço que você tiver, você coloca. Se bem que a televisão também hoje, né, dentro do celular, você acompanha tudo e tal. Mas o podcast é aquela coisa do áudio. Você coloca um fonezinho no ouvido e vai dirigir, vai passear, vai fazer o que você tiver que fazer e acompanha o podcast. Eu conheço muita gente que acompanha entrevistas, acompanha a vida normal do mundo, né? Através de podcasts. Né? É verdade. Eu não sou diferente. Eu vou te dar exemplo. Para mim, a base de estudo, normalmente, de temas que eu tenho interesse, uma das primeiras fontes que eu busco é o podcast. Hoje ainda, no Brasil, eu te falo assim, que ela não é a fonte mais rica. Por quê? Porque justamente por estar nessa ascensão, nesse início. Mas as pessoas estão despertando para isso. Hoje, os livros, sem dúvida, eles são a melhor fonte hoje, né, de conhecimento. Sim. Mas os podcasts, ele é uma forma de conhecimento, só que fácil. Então, como você diz, você está ali dirigindo, você está numa viagem, você consegue escutar. Você está na academia, você consegue. Você está caminhando, você consegue. Então, assim, o consumo dele é tranquilo. E a informação é boa. É. Né? Então, assim, Porque hoje... é atual, né? Atual, exatamente. A atualidade é um dos principais pontos, né? Eu acho que marca a questão do podcast. E sem contar que você tem hoje podcasts segmentados. Por exemplo, a gente quando fala um tempo atrás, a gente pegar uma grade televisiva, você vai sentar ali na frente, você vai ver o que a programação vai te passar. Ela tá te fornecendo naquele momento. Quando você pega um podcast, é a era da digitalização, né? A gente está indo para um local onde que eu vou assistir ou escutar o assunto que eu quero, sem interrupções. Então, eu quero saber sobre empreendedorismo, eu quero saber sobre negócio, eu vou lá, converso com o Orley, eu sei que eu vou estar escutando temas relacionados a isso. Né? Se eu quero alguma coisa relacionada à saúde, vou lá no Dodge Saúde, você está vendo que eu já estou fazendo com o Merchan, né, Orley? Faz favor. Já vamos lá. Então, assim, é segmentado e a gente consegue ter essa facilidade de escolher qual conteúdo você quer estar consumindo ali, né? A vantagem do videocast também, eu vou falar videocast, é tudo isso que você falou aí, é a espontaneidade da coisa. Né? Eu tenho um amigo em São Paulo, ele viaja muito. E tem dia que ele reclama para mim, fala assim, pô, olha aquele videocast que você fez lá, tal, tinha aquele problema, normalmente é sobre saúde que ele não reclama, ele quer mais detalhe, sabe? Sim. Pede o telefone do entrevistado, aquela coisa que ele viaja muito e com o fonezinho no ouvido ele vai consumindo ali. Vai consumindo aquela coisa, tudo tal, e passa para os amigos e discute. E não é só lá, tem tanta gente aqui, também por aqui na nossa região, Uberaba mesmo, tem o Célio, conhecido antigo, é a mesma coisa. Por assim, eu acompanho você no carro. Eu estou andando, estou trabalhando e é a vantagem dessa mídia, né? E olha, eu gosto muito de números, né? E assim, essa parte de podcast, por a gente estar envolvido aqui na produtora diretamente com a produção, né, desse tipo de serviço, é algo que a gente busca muita informação. E hoje a gente está falando assim, no cenário podcast geral, tá? E quando eu falo podcast, eu estou incluindo podcast e videocast. Hoje a gente tem, de 100% das pessoas que consomem, cerca de 70% consomem de forma auditiva. Olha que incrível, né? Apesar do YouTube ser uma plataforma, né? Que ela, na verdade, ela iniciou como uma plataforma de repositório de vídeos. O intuito dela não era criação de audiência. Lá nos primórdios do YouTube, né? Quando a gente fala primórdio, parece que é muito antigo, mas era quase que uma experiência. Exatamente, recente. Tanto é que as pessoas que aventuravam em criar vídeos maiores dentro do YouTube, ele era limitado a subir vídeos de 10 minutos. Então, o cara fazia um vídeo de 50 minutos e subia 5 partes do vídeo.
Era picotado. Olha que interessante, né? E hoje já virou que é uma plataforma de construção de audiência. Porém, ainda assim, o mais consumido hoje, pela maioria das pessoas, cerca de 70%, é de forma auditiva. A pessoa pode estar até vendo pelo YouTube, vamos dizer assim, mas ela está, às vezes, dirigindo, ela está de algum outro formato que ela não tem como prestar atenção naquela imagem e ela está somente escutando. É uma coisa que a televisão não tem esse poder, né? Essa televisão que nós conhecemos, porque depende muito da imagem, né? Para conhecer o que está passando. Orley, só um apontamento quanto a isso aí que é interessante. Recentemente, a gente participou de um evento em São Paulo focado na parte de podcast. Eu ia te perguntar agora. E assim, nesse evento, eles mostraram, inclusive, a importância e como a TV ela está se mobilizando para esse formato de mídia. Hoje você pega, por exemplo, vamos pegar o Big Brother, a gente está falando da Globo, né? Big Brother é um dos programas de maior audiência dentro, né? Da grade da Globo. Foi no mundo, né? Todo mundo, nasceu exatamente. Na Holanda e veio vindo, né? E o Brasil emplacou muito bem, que o brasileiro ele é muito apegado a tudo que é, como se diz... E criativo. Exatamente. Ninguém, né? E aí, o que aconteceu? Hoje, por exemplo, a Globo, ela tem um formato mesa-cast, que os comentaristas, as pessoas que falam sobre o que aconteceu no podcast, no episódio lá dentro do BBB, eles sentam na mesa cast para discutir. E assim como a Globo, existem outros emissores, eu não vou lembrar aqui agora os outros programas que tem, mas são vários. A Fazenda, né? Também tem a parte de mesa cast? Deve ter. Deve ter alguma coisa relacionada. Eles têm que fazer uma reunião para discutir todo dia aquela coisa, né? E é interessante que eles estão incluindo o formato de podcast ali. Justamente para, acredito eu, que é porque, assim, querendo ou não, quanto mais vai ampliando esse ambiente digital, acho que a TV, eu não sei se perder força é a palavra certa, tá? Mas a TV, ela vai vendo a necessidade de se adaptar. Ela vai se adaptando. Ela tem que se adaptar. E precisa, né? Como tudo, né? Como tudo na vida tem que se adaptar, porque... E isso é coisa que a gente... Tem a TV 3.0, né? 4.0 agora, não sei. Tem a integração, já está inserida nisso, a Record também, mas não, de qualquer forma, não oferecem essa facilidade de comunicação dessa mídia gostosa que é esse podcast. Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade, o WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre um empresário localizado no WTC Uberlândia com um empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa região? É único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Orley, mais uma vez. Muito obrigado. Mas aí em São Paulo, Igor, o que mais você viu lá de interessante? Então, São Paulo nós reunimos num evento uma comunidade formada por podcasters brasileiros e produtoras também, onde nós, assim, isso Brasil todo, tá? Então, onde nós discutimos temas a respeito e vamos compartilhando experiências, novidades, tudo mais. E assim, alguns dos dados que me impactou muito lá foi justamente essa questão dessa crescente do Brasil no cenário de podcast. Um outro dado muito importante que foi nos mostrado, e isso em pesquisas feitas, é a influência que hoje os hosts dos podcasts ele tem sobre as pessoas.
que até então a gente tinha muita essa influência em pessoas públicas, né? Ou pessoas públicas, ou pessoas atrizes, os hosts, atores. para você entender, é o pessoal que entrevista, por exemplo. Exatamente. Eu sou um host. Você é um host do Conversa com Orley. Isso. Exatamente. E eles mostram que na pesquisa... Não estou te chamando de ignorante nem de analfabeto. Só que são termos, às vezes, que pouca gente conhece. E termos novos, né? Isso. E nessa pesquisa mostrou lá que, tipo assim, aproximadamente aí 65% a 70% das pessoas, elas geram mais conexão e um senso de autoridade Sim. com o host do que, por exemplo, com o ator, com outras personalidades que estão inseridas hoje na mídia. Seria o âncora, né, da televisão. Exatamente, exatamente. Então, assim, isso... Aí a gente já começa a ir para um ambiente em que isso começa a gerar valor, né, Orley? Claro. Aí a gente já está falando do mundo Claro. corporativo. Então, aí a gente já está falando de marcas que se interessam, exposições de marcas, exposição de produtos, veiculação de pessoas que aí elas começam a ter essa necessidade e o desejo de participar de um podcast para poder contar um pouco da história dela, do negócio, né, que ela tem. Enfim, aí o ambiente, como se diz, vai ampliando demais, né, as possibilidades aí que a gente tem. O céu é o limite, né? Demais, demais. Ô Igor, para montar um podcast, quem está ouvindo a gente, por exemplo, está vendo, não é só chegar e pensar, eu vou comprar 2 microfones, comprar uma mesa de corte e tá feito. Não é só isso, né? Não, longe disso. Inclusive, a primeira dica é não monte um podcast. Faça na Lume. Essa é a primeira dica. Mas, brincadeira à parte, o que acontece? Pode deixar que isso aí a gente resolve. Deixa com a gente, que já tem expertise do assunto. Mas, assim, a questão do podcast, ele vai muito além. E quando a gente entrou para esse segmento, eu confesso que o meu pensamento ele era muito nessa linha. Que era uma coisa simples, porque a gente vê o podcast num formato muito... um ambiente muito confortável, um ambiente que a gente quem tá está em casa tranquilo. acha que é fácil. Né? É como se fosse um bate-papo de um lado da mesa, do outro lado e acabou, né? Sem muita estrutura e tudo mais. Só que essa estrutura as pessoas não veem, ela tá por trás da câmera, das telas aqui. E aí, no momento que a gente que eu pensei em começar a montar essa estrutura dentro de Uberlândia, que era algo que não tinha e que eu vi que era uma necessidade e uma oportunidade de mercado, né, de negócio, eu tive uma grande dificuldade por conta da pesquisa sobre isso, porque a gente não acha referência. Então, por exemplo, qual que é o melhor equipamento? Novo, né? Exatamente, é muito novo. E aí eu não tinha uma referência de qual que é o melhor equipamento, qual que é o melhor formato, qual que é o melhor tipo de câmera, qual que é o melhor equipamento ali para pré-produção. É uma série de coisas que vai... Aí, na hora que você entra, que você começa a entrar pro negócio, você começa a entender que a coisa não é tão simples. E não dá para fazer meia boca, né? Não tem como. Não tem como. Principalmente se você estiver trabalhando, montando um podcast com fins comerciais. Aí é uma questão de entrega, né? Então, o seu cliente ele não vai aceitar algo razoável, né? Vamos dizer assim. Então, aí, de fato, você tem que fazer um bom investimento. E tudo é muito caro também, né? Esse microfone dessa qualidade aqui, por exemplo, tem a mesa de corte, tem uma série de coisas, iluminação, estúdio, pessoal. Equipe, Equipe. Exatamente. A equipe, assim, hoje a gente pega um formato de podcast, basicamente a gente tem que ter ali toda uma estrutura técnica, né, referente à parte de equipamentos em si, estúdio, iluminação. A gente tem um pós-produção, onde a gente tem que ter editores, né, que estão ali focados nisso. A gente tem que ter um designer, porque muitas vezes você tem que manipular peças de imagens gráficas que precisam ser inseridas, então você precisa ter um designer especializado. Então, assim, em alguns casos, alguns clientes, eles não têm, por exemplo, uma questão de roteirização. Então, é importante você ter um jornalista na sua equipe, que ela vai conseguir sentar, ele vai sentar ali e fazer aquela entrevista, uma pré-entrevista com a pessoa que será entrevistada, né? Para que ela consiga formular esse roteiro. Então, assim, na hora que você começa... É um produto que tenha começo, meio e fim. Exatamente. E tudo muito... com as etapas muito bem definidas, né? Então, assim, hoje a gente pega, por exemplo, até hoje, se a gente olhar, Orley, existem muitos podcasts que existem aí hoje no cenário brasileiro, que são podcasts bem informais mesmo, sabe? Que aí, de fato, é aquela pessoa que, às vezes, faz até com uma lapela, né? Sem um microfone profissional, uma qualidade de áudio mais ou menos, mas a informação está sendo levada. E a internet já democratizou muito isso, né? É o conteúdo, né? É o conteúdo, exatamente. É muito interessante.
E pessoal para isso, Igor, para montar a equipe, para você montar uma empresa, não é fácil, né? Não, assim, O mercado é carente, né, nisso, ou não? depende, assim, vamos pensar assim, um profissional focado especificamente em podcast, esse é algo um pouco mais complexo, porque a gente está falando de um mercado novo. É. Mas quando a gente fala com relação à questão audiovisual, a gente tem bons profissionais no mercado, né? Então, desde uma pessoa ali para operar uma questão de uma câmera, uma pessoa para estar fazendo uma parte de edição, designer, são áreas que a gente já tem comumente, aí, vamos dizer assim, no mercado esses profissionais, Aham. bons profissionais. Agora, se falar assim, não, eu preciso contratar uma pessoa que ela tem experiência em podcast, que ela sabe e tal, aí já é complicado. Aí é difícil. Como eu te disse, a gente tá com um estúdio E você tá com a gente desde o início, né, Orley, inclusive, né? Já tem bem mais de ano, né? Já sim. Já tem Vai para 2 anos. Eu acho que deve estar quase 2 anos, porque é justamente há quase 2 anos, mais ou menos, que nós inauguramos, né, a parte em si dos estúdios de podcast. Nós trabalhamos com a parte de produção audiovisual externa, mas o podcast ele veio posteriormente. Uhum. Então, assim, a gente está falando de algo há 2 anos atrás que eu tive extrema dificuldade para montar, por falta de local de se pesquisar, eu de vi conhecer. aqui, desses 2 anos, o tanto que mudou. Que mudou, né? Que ampliou, que modernizou. É. E a tecnologia é uma coisa que não espera, né? Ela vai... Não, ela chega e não tem o que para ela. Ela só vai para frente. Ô, Igor, eu vou tomar um café? Opa, agora a gente falou uma boa palavra, viu, Orley? Isso aí é... E não é qualquer café, não, cara. Isso aqui é... Cafezinho desse daqui ninguém Cajubá. dispensa. Ó. Café Cajubá. É o que há. Esse é bom. É aquilo que eu digo sempre aqui, se na sua casa, se na sua cidade, onde você mora, fora de Uberlândia, é óbvio, se no armazém, na venda, no supermercado, não tem o produto, o Café Cajubá, você pega o seu celular, pega o seu notebook, seu computador, entra lá, cafecajubá.com.br, entra no mix de produtos do Cajubá, faça o seu pedido que logo, logo chega aí na sua casa. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Ô Igor, outra vantagem do podcast é que não demanda aqueles estúdios gigantescos, aquele coisa toda, né, de fundo infinito e mais que a televisão tinha, né? E que você pode, mesmo no espaço pequeno, você pode colocar 4, 5 participantes, até mais, né? Sim. A limitação para isso seria, de fato, a composição do cenário aqui em que a gente está, né? Uhum. E a parte técnica, né? Existem equipamentos que eles conseguem ter mais entradas de áudio. Então, por exemplo, hoje a gente, nesse estúdio que nós estamos, aqui a gente consegue comportar 4 pessoas participando presencialmente, utilizando estrutura de microfones. Eu E já a fiz gente- aqui com 4. Com 4 3 pessoas. convidados, né? Exatamente. E a gente consegue, inclusive, incluir mais outra pessoa que esteja fora, por exemplo, por ligação, né, alguma coisa do tipo, que ela entra, de fato, na própria mesa de captura. Então, assim, existe a possibilidade de ter mais, o que vai limitar isso é, de fato, a questão da configuração do espaço, né? Uhum. Orley, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que eu vou furar aqui o script, Vamos lá, mas, vamos lá. mas assim, você é uma pessoa que tem uma larga experiência, né, de TV, que já veio de todo esse formato, acompanhou muito a evolução da TV, se consagrou nesse meio, e você veio para dentro do podcast, né? Que é uma nova mídia. Qual que é a sua experiência com isso? O que você acha do formato? Tipo assim, qual foi até para as pessoas que não conhecem, que têm essa dificuldade, qual que é como que se diz,
Qual que foi a barreira para você nesse sentido? A dificuldade, o temor, alguma coisa do tipo? Dificuldade nenhuma, rapaz. Isso para mim foi uma experiência maravilhosa. Foi mesmo. Eu já falei isso para vários amigos. Eu tenho um amigo, o Ivan Santos, jornalista, conhecidíssimo e tudo. Ele me chama de chefe. Falou, chefe, mas como é que você conseguiu ultrapassar essa barreira toda, sair de uma televisão, você entrou numa televisão analógica, passou Bancada, jornalismo de bancada, né? jornalismo de bancada, aquela coisa toda, e agora você está no podcast, que é uma coisa toda tecnológica, que a tecnologia cada dia muda, mais moderno, não sei o quê, tal, tal. Como é que é isso? Eu falei, bicho, é questão de se adequar. Você tem que ir se adaptando. A vida da gente é uma adaptação constante. Né? É, verdade. E é uma delícia. Eu, por exemplo, eu sou oriundo do rádio. Uhum. Eu comecei no rádio e logo fui para a televisão. Fiz os dois concomitantemente. E isso aqui, para mim, é um rádio, assim, bem mais moderno, mais produtivo, né? Que tem uma resposta infinitamente maior. Mas eu adoro. E estou pronto aí para a modernidade que vier aí para frente também. Estamos aí para Que bacana. participar desse maravilhoso mundo novo que está aparecendo todo dia aí para a gente, né? Mas Muito bom. Isso é muito bom. Ô, Igor, e acabou a entrevista? Você quer me entrevistar mais alguma coisa? Tô pensando mais algumas coisas aqui, vamos ver. Quer dizer assim, deixa eu voltar pro host original. Fica à vontade. O podcast também, o videocast, que é o nosso caso, ele serve muito para alavancar negócios, né? Bastante. Ó, vou te dar exemplo. A gente tem aqui na produtora pessoas que criam podcast focados 100% em uma, como que eu poderia dizer, meio que uma pré-ancoragem para algo futuro que eles estão produzindo. Então, por exemplo, nós temos profissionais aqui que eles utilizam podcast para gerar conteúdo de valor. O que seria isso? Dentro do tema do cara, ele trazer conteúdos de valor para a audiência que está escutando, tirar dúvidas e tudo mais, elevar o nível de consciência dessa pessoa para posteriormente ele, por exemplo, lançar um produto digital, uma venda de um curso, ou que seja, vamos para a parte negócio local. Vamos falar de imóveis, por exemplo. Então, o cara vem aqui, por exemplo, ele esclarece uma série de coisas relacionadas a imóvel. Tem muita gente, por exemplo, que ele não sabe que ele pode comprar um imóvel através de de um consórcio, para que ele possa, como se diz, direcionar menos recursos no sentido de juros e tudo mais, e comprar um imóvel. Aí a pessoa desse segmento, ele vem aqui, dá uma aula sobre isso e tudo mais, e coloca ele como disposição para essa solução. Então, isso aqui ele consegue transformar, aumentar aquele nível de consciência da pessoa dentro daquele segmento, daquele assunto específico que ele domina e que ele opera, e posteriormente ali ele ser uma solução para executar aquele serviço. Né? Então, isso assim, é uma coisa clássica que a gente vê muito, e sem contar, Orley, de fato, a questão, falando como negócio, de fato, a questão da popularidade que isso gera. Então, e como? Muito. E aí você pega, nesse momento, já começa a ter marcas que elas se interessam por aquele canal, né? Por aquele podcast, videocast específico. É a visibilidade, né? Exatamente. Ela começa a querendo estar presente com sua marca e tudo mais, né? Para começar a absorver um pouco daquela audiência. E aí são diversos focos, né? A gente está falando de empresas que colocam, por exemplo, com foco de brand mesmo, de marca e tudo mais. Outras que já trabalham com foco de conversão para vendas, como esse caso imobiliário. É algo que dá para fazer uma conversão para venda, como o caso da questão de cursos. Quem tem cursos costuma utilizar dessa forma. Aqui na Lume você tem vários cursos, né? Bastante. Gente que participa aqui. Produz cursos aqui dentro. Bastante. Nós temos clientes que eles fazem podcast e também fazem a produção de curso digital, né, dentro do segmento deles. Temos clientes também que trabalham somente com curso ou somente com podcast, mas toda essa parte audiovisual hoje, do digital, a gente está bem inserido, viu, com o pessoal. O interessante é que um curso que você produz aqui dentro, que você lança aqui dentro, você está mandando para a China, mandando para São Paulo, é infinito. Né? É infinito. Olha que interessante. Se a gente conversasse isso, eu não vou, sei lá, a internet se popularizou
Por volta de que? Nos anos 2000? 80, 90 e poucos? 90, 80 e perto de 90. Por aí, não que foi? Recente, você concorda? Muito. Se a gente comentasse há pouco tempo atrás, aliás, até hoje, dependendo, se a gente conversar com pessoas de uma geração anterior à nossa, muitas das vezes as pessoas elas não entendem. Se elas não tiverem inserida no ambiente hoje da questão de internet, da evolução, tecnologia, ela não entende, por exemplo, que você hoje pode estar gerando negócio com uma empresa, sei lá em Fortaleza, uma pessoa que você nunca viu na vida. Uma pessoa que você nem conhece presencialmente, pessoalmente. E hoje é a coisa mais normal que se tem. Né? Então, assim, quebrou barreiras, hoje você consegue, democratizou demais essa questão, Muito. Hoje dá voz às Muito. pessoas, né? Você consegue chegar longe com isso. E a gente tem que pensar também, todo mundo tem que pensar que o público que assiste, que é literalmente um público consumidor, Sim. quem está acompanhando, de uma forma ou de outra, consome alguma coisa, compra alguma coisa. E é um número infinito de pessoas. Nossa, demais. Porque isso vai... Você quer vender um copo desse aqui, você vai para a internet, você começa a anunciar, faz um trabalho bem feito. É o que a gente fala aqui do videocast como alavanca de negócios, né? Sim. O empresário vem aqui, ele lança o produto dele aqui, não assim descaradamente, que eu vou aqui vender o Café Cajubá, vender o TUF da Start e tudo tal. Não é bem isso. Mas ele pega essa mensagem dele aqui, produzida aqui, onde nós estamos agora, Sim. por exemplo, e faz os recortes e coloca nas mídias que ele tem, do WhatsApp, do Instagram da vida, no YouTube. Isso, gente. São isso plataformas é virais, planetário. né? Exatamente. Planetário. Você pega um trecho ali com uma frase impactante, de efeito, Isso. de conteúdo relevante. Isso vai longe. Isso vai longe, né? Assim, aí pra você ver o tanto que é interessante. Quando a gente fala de podcast, e falando na mídia digital como um todo, né? Uhum. Antes, a gente pega a TV, e aí você me corrige se eu estiver errado, Orley. A gente pega o cenário da TV, a TV ela tinha todo um estudo antes de questão de audiência, de uma série de coisas, muito baseado em cima de pesquisas feitas em ruas, Ibope, enfim, uma série de coisas que pergunta quantas pessoas tem na casa, faixa etária, renda aproximada da casa, ali per capita, enfim. Coisas que em cima daquilo eles fazem o estudo para falar assim, olha, minha audiência é X% homem, X% mulher, tem tantas crianças e aquilo tudo mais. Quando a gente vai para o meio digital, a gente tem essa segmentação extremamente destrinchada. Não é só isso. Eu sei, por exemplo, que quem às vezes está assistindo nosso programa aqui hoje é uma pessoa que ela é um empreendedor ou um empresário. Eu consigo saber qual que é o negócio dela. A gente consegue saber qual que é o grau de interesse dela em quais tipos de negócio. A gente consegue saber qual região que ele atua, qual que é o tipo de público dele. É um nível de informação muito rico. Você entendeu? Então, aí você pega, por exemplo, esse tipo de comunicação, você consegue fazer algo muito bem direcionado, no sentido de entrega, de ser mais assertivo. Né? As mídias digitais, com relação a isso, em termos de financeiramente falando, elas viabilizaram demais isso. Assertividade versus o que é investido. Né? E o Google oferece todas essas ferramentas. Né? Você quer mandar, por exemplo, um produto seu para o interior de São Paulo, através disso aqui, você manda Tudo. Né? Você quer mandar lá para o Pará, por exemplo. Não, estou com um produto aqui que vai interessar para o paraense, lá de não sei onde. É incrível. E chega. Chega bonito e vende. E é interessante, a gente conversa aqui, a gente está falando sobre isso. Daqui a pouco a gente vai pegar o celular, vai estar lá um anúncio já da Lume, do estúdio de podcast. Rapaz, vai mapeando a gente com tudo, né? Até pouco tempo eu ficava assustado com isso. Às vezes eu conversava com a minha esposa alguma coisa e de negócio, coisas triviais. Né? Daí um pouquinho estava lá no celular, entendeu? Oferecendo alguma coisa naquele sentido. É interessante. Orley, isso já me assustou. Hoje, para mim, isso é... Mas é algo que eu ainda... Apesar, por exemplo, minha formação é da área de tecnologia, mas sempre fui apaixonado com negócio. Então, fiz um MBA na área de negócio e foi quando eu entrei. Então, aí você junta a paixão com tecnologia, com empreendedorismo, gosto da cabeçada, né? Porque empreendedor no Brasil sofre. Né? Mas se persistir, vai. E aí, especializei na parte de negócio. Então, assim, eu começo a observar muito isso tudo, que eu observo muito essa questão de tecnologia. Uma vez eu fiz uma
Não tem como viver sem ela. Não tem hoje. como, não tem como. Ela não é ignorada. Uma vez eu fiz uma imersão. Eu sou. Vai mais café aí. Por favor. Eu diria que eu sou cria do Primo Rico. Não sei se você conhece o Primo Rico, Thiago Nigro. Sim, sim. Os meninos aqui na empresa até brincam muito comigo sobre isso. Mas assim, eu comecei a consumir muito podcast e tudo mais. Eu queria conhecer um pouco mais sobre investimentos. Financeiramente falando, né? E aí eu comecei a acompanhar o Primo Rico, que ele mostrava sobre investimentos na bolsa e tal. E aí, através do podcast. Isso foi interessante, fui acompanhando em redes sociais e assim foi. Com isso, eu comecei a despertar muito esse interesse nessa questão do estudo por essa parte de negócio. E aí, lá no Grupo Primo, eles têm um programa que chama Equity Mais, que é um programa de treinamento... Equity Mais, focado na ideia de você estruturar a empresa, gerar equity para você poder ter uma venda desse produto, né? E aí eu lembro que eu tive muito interesse de fazer essa mentoria e eu fui lá. É uma mentoria presencial, 3 dias, né? E a gente reúne com empresários de vários locais do Brasil. Além do Thiago Nigro, existem outras pessoas dentro da equipe dele lá, do Grupo Primo em si, que ministra as aulas, né? E uma coisa lá que eu achei muito interessante foi quando eles deram exemplo daquela questão da Amazon. E aí a gente falando de tecnologia, tá? Aqueles robôs que limpam casas. Sabe aquele robozinho? Sei. Que é um show, que lá é uma praticidade, você tá longe, a pessoa fala que vai na sua casa, você já pelo celular, liga lá, manda ele limpar a casa antes da pessoa chegar. Mas aquilo ali é o básico do básico. A Amazon, ela é uma empresa, um e-commerce, que ela tem de tudo. Você concorda? Para venda, para casa, enfim, de tudo. Aquele robozinho, Orley, qual que é o papel dele? O que ele faz hoje? Ele, para limpar a sua casa, ele cria um mapa virtual de sua casa. Só que toda a informação gerada por ele é via internet. Ele faz um mapeamento da sua casa e ele chupa da internet. Exatamente. Tipo assim, ele está conectado à internet. Só que quando ele está rodando na sua casa, ele faz um mapeamento que ele sabe informar para a Amazon da vida. Quantas camas tem na sua casa, quantas geladeiras, quantas cadeiras, sofás. Espião. É uma série de coisas. É uma série de informação que, com isso, para pensar esses dados na mão de uma empresa que vende esse tipo de negócio, ela consegue direcionar uma publicidade extremamente efetiva para você. Sacanagem. É incrível, né? Aí a gente compra naquela ideia assim, nossa, eu vou ter um robozinho para limpar minha casa, tô tranquilo. Tô botando espião lá Se dentro. minha esposa agora não pega meu pé mais final de semana. Mas não é só isso, vai além. Então, assim, isso é um pequeno exemplo, né? Mas tem várias outras coisas aí que a tecnologia, ela é sensacional. Não faz nada de graça, né? Também. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do Grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Ô, Igor, o Atleticast, Atleticast. que é a grande mola aqui da Lumio, que eu me lembro quando eu comecei aqui, tinha tal do Atleticast. Como é que é isso? Como é que funciona? Bom, o Atleticast, a gente, como produtora, a gente tinha que ter um podcast nosso, né? Claro. E aí nós começamos a pesquisar algumas coisas. A princípio a gente ia fazer algum podcast ligado a essa questão de negócio e tudo mais. E aí foi até quando uma das pessoas que hoje faz parte aqui da equipe, o Renatinho, né, que você bem conhece também, ele... Renatão, ele trabalhava no segmento de formaturas universitárias, né? E com parte fotográfica e tudo mais. E por sermos produtor, ele nos procurou na época para a gente fazer uma parceria no sentido de gravações para as formaturas. E aí, nesse momento, eu falei, cara, legal, tudo, mas assim, não é algo que me brilha os olhos. Porque eu acho que já tem grandes empresas dentro desse segmento aqui em Uberlândia, algo que já está consolidado. E eu peguei e falei, olha, eu gosto sempre de pensar algo fora da caixinha, alguma coisa diferente.
E aí ele falou assim comigo, lembro direitinho do treino, ele pegou e falou assim, não, pois é, porque é uma coisa interessante que eu tenho muito relacionamento com as atléticas e tal. Aí nisso eu falei assim, o que são atléticas? Eu não tinha noção, Orley. Eu vi o pessoal aqui em Uberlândia com aquelas roupas, com tambor, fazendo aquelas coisas, mas eu não tinha noção que era atlética, né? Aí eu falei, o que é isso? Aí ele foi explicando, eu falei, cara, aí eu já comecei a achar uma coisa interessante. E aí, como ele tinha relacionamento, a gente começou a convidar esse pessoal aqui para dentro da empresa para me fazer um questionário com eles, entender o que era aquilo, quais eram as dores, tudo mais, sondar o público. E aí a gente viu, e eu passei a conhecer algo que eu não conhecia, que essas atléticas universitárias, elas têm um papel muito interessante durante a jornada do universitário. São torcidas? Não são torcidas, elas são basicamente formadas em 3 grupos, vamos dizer assim. A gente tem a atlética em si, que são onde reúne os esportistas, vamos dizer assim, as pessoas que vão estar direcionadas para algum tipo de esporte. Então, existe dentro o time... da universidade. Dentro da universidade. Então, você tem um time ali de futebol, um time de handebol, um time de vôlei. Enfim, esses atletas, eles compõem a atlética, vamos dizer assim. Sim. E aí eles treinam, eles têm uniformes, e tudo isso, eles vão supor, esses uniformes, esses treinos, bolas, materiais, eles têm que comprar. Então, eles juntam, é uma fase que para o universitário é pesada, eles muitas vezes moram fora, não tem recurso. Aí, o que eles fazem? Eles produzem festas, produzem materiais, igual caneca, assim, as canecas que eles utilizam em festas, e vendem para o público deles, arrecadam o dinheiro para alimentar essas atléticas. Sim. E essas atléticas vão para campeonatos. Isso existe campeonatos hoje a nível nacional, né? Então, eles têm campeonatos regionais, nacionais, com premiação em dinheiro, inclusive. Então, esse é um primeiro ponto. Essa premiação é dada por patrocinadores. Pelo promoter, né? Vamos dizer assim, a empresa que está promovendo o evento. Assim. Nós temos aqui, por exemplo, em Uberaba, né, aqui vizinho, o CIA, né, que é a Copa Interatlética, que é um dos maiores eventos universitários que tem a nível Brasil. Então, se ele acontece anualmente, né, em Uberaba, movimenta assim, o mercado de Uberlândia, Uberaba de uma forma... partidas tudo, esportivas? Tudo. Aí pega, por exemplo, uma atlética aqui de um time da UFO, vem a atlética de Goiânia, São Paulo, todo local. Futebol, salão, basquete, tudo. Todas as modalidades. Várias modalidades. E aí, além dessa questão, existe a parte que são das tiers, que a gente chama, que são os times que fazem toda aquela parte de coreografia, isso, uma série... E existe a competição, então eles têm tempo, eles têm ritmo, eles têm uma série de coisas que eles têm que seguir dentro da competição para estar ganhando aquela premiação. E as baterias universitárias, que as baterias foram criadas no intuito de torcida para os times. Mas hoje... A ascensão foi tanto que existe, inclusive, competições das baterias. Que legal. Então, assim, como uma escola de samba. Então, tem como chama? O mestre ali. O líder. Exatamente, que faz toda a condução da equipe. O cheerleader, né? Que eles chamam, né? Não, esse é o da bateria. Cheerleader é o do pessoal que faz a parte acrobática, vamos dizer assim. Então, Orley, é um universo muito grande. Só que o que é o interessante dele que eu vejo? É a luta que eles têm. Porque ali, dentro das conversas que nós tivemos, você pega relatos aqui de pessoas que vieram de fora, moram longe da família, pessoas com depressão, pessoas com obesidade, tudo por questões emocionais que estavam fora do seu ciclo comum, familiar, afetivo, uma série de coisas, e eles, a partir do momento que se integraram à atlética, eles foram abraçados. Então, ali ele passa a ter um esporte regular, ele passa a ter um convívio com pessoas, ele passa a ter algo pelo que ele fazer. Então, além do estudo ali, aquela carga estressante, ele tem isso como uma válvula de escape. Bacana. Existe até um papel social, se for parar para pensar nisso. É muito interessante, né? E é algo que eu não tinha essa visão, eu não conhecia. E aí, quando eu vi esse cenário, a gente pensou, cara, vamos criar um podcast para isso. Porque esse pessoal hoje, eles são carentes de voz. Eles não têm voz ativa, porque todo mundo tem uma ideia disturpada do que é uma atlética. E aí nós criamos o Atleticast, onde nós recebemos aqui hoje atléticas do Brasil inteiro. Então vem gente de todo local, muito legal. O pessoal vem para participar do podcast com a gente. Né? Nesse específico, nós temos, eu figuro como host, o Renato como co-host. A gente fez uma abertura de um novo, que é o Atlete Delas, que é um segmento... Exatamente. Vai bater papo. E vai bater papo. E aí ele fica um bate-papo descontraído, divertido. Que legal. A gente relembra o tempo de faculdade. E como é bom, hein? Pena que não volta. Ô, Igor, o que mais? E o futuro? Como é que está o futuro para a nossa Lumio? Bom, Orley, assim, a gente
Hoje a Lumio, além dela ter toda essa parte de produção, né? E a gente receber aqui grandes nomes, isso eu acho que é o ponto mais legal aqui da produtora. A gente gera um network muito legal, né? Então, com isso, a gente consegue mapear novas oportunidades. Claro. Né? Hoje nós temos algumas oportunidades mapeadas que a gente pensa, ainda em off, né? Algumas delas, mas são... Mas logo, logo vocês vão ficar sabendo. Logo vocês vão ficar sabendo. São oportunidades que a gente vê assim, diante do convívio que a gente vai tendo aqui com as pessoas, né? E negócios diferentes, enfim. E é aquela questão, a tecnologia a gente está acompanhando ela sempre, né? Evoluindo junto, para a gente criar aí serviços, produtos diferentes para o nosso público. Tecnologia, você correndo já corre o risco de ser atropelado, né? Então, se ficar parado, então... Inclusive, vou te deixar uma dica aqui. Opa. Vou deixar uma dica não, eu vou te presentear com esse livro, depois vou trazer para você. Tem um livro que ele chama Mude ou Morra. É uma obra sensacional. Esse livro, ele fala justamente isso. Eu não me recordo agora quando ele foi escrito, mas é um livro antigo, razoavelmente antigo. E na época em que ele foi escrito, eu lembro que o autor falava assim, ó, que se você não se reinventar, você não movimentar, você vai ser engolido pelo mercado. Não tem escolha, não tem outro caminho. Isso na vida social é normal, né? Exatamente, tudo. E assim, ele fala o seguinte, Orley, que... Ele falou assim, olha, no momento que você está lendo esse livro, o seu filho, ele provavelmente vai ter uma profissão que você ainda nem sabe que vai existir. Olha que loucura. É forte, né? E realmente é algo... Hoje, a gente vê isso, é uma realidade muito próxima, porque a evolução está muito rápida. E se a gente não acompanhar, a gente realmente fica para trás. Gente, coisa de 50 anos atrás, eu era muito novo, estava começando na televisão, jamais em tempo algum eu iria imaginar o que a gente vê hoje. E o que está por vir aí. O que está por vir. Eu quero ver muita coisa ainda. Vai ver, muita. Orley, eu fico imaginando a questão da TV, a questão de estrutura, né? Porque era algo muito inacessível, né? Eu digo para... No geral, porque é um custo tremendo, né? Para ter uma emissora, um estúdio, que antes eram coisas exageradas, né? Eu me lembro, quando a televisão foi comprar uma câmera, eu lembro da Sony, não era supra-sumo, não. Comprada nos Estados Unidos. Era o valor de um apartamento, né? Olha isso. Hoje a gente tem tecnologia condensada em pequenos aparelhos. Me lembro que um diretor técnico lá abriu para a gente, porque os donos não... Depois que a gente ficava sabendo, né? Mas um diretor técnico lá comentou, o senhor Leitão, um apartamento ali em cima da mesa. Meu Deus, Mas tudo mudou. Hoje essa conversa mudou, né? Tecnologia facilitou demais. Isso é verdade. Ô, Igor, foi um papo muito gostoso, viu? Obrigado. Que isso, Orley, eu que agradeço, foi bom demais. A gente vai conversar muito aqui nos bastidores. Conversa aqui é o que não falta. Não. E realizações, né? Isso é verdade. Isso que é importante. Muito obrigado, Igor. Orley, obrigado. Agradeço mais essa oportunidade. A gente está sempre aqui no backstage, mas para mim foi de fato uma honra e muito importante esse bate-papo aqui. É isso aí. É aquela história, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Isso não pode fugir da regra. Não podia deixar passar. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.